Acredito que nessa altura já terá sido transmitida em tempo real a apresentação do primeiro assunto, o que diz a ciência a respeito da existência de Deus, com o nosso colaborador que está despedindo, Josep Massó, também seguido por nosso colaborador Ezi Hafner, que abordou Deus na história. E a mim coube falar sobre o que diz a Bíblia. E parece uma pergunta óbvia, o que diz a Bíblia, mas considerando que é inconcebível que nós creiamos que Deus exista e que Ele não tenha dado um testemunho de si mesmo, uma revelação sobre si, para que nós não nos desvanecemos em pensamentos e fiquemos perdidos, mas que nós possamos encontrar algo que é sobrenatural. E é isso que eu pretendo falar. Conquanto a palavra Bíblia não consta nas Escrituras, traduzidas para o português, o espanhol, o inglês, é uma palavra grega que significa livros. E consta, por exemplo, em Apocalipse 21, abriram-se os livros, ou a Bíblia. É chamada de Sagradas Escrituras. Esse é o nome que consta no texto bíblico, as Sagradas Escrituras. E elas são os documentos mais antigos que temos referente à crença no monoteísmo. Antigamente as sociedades criam numa pluralidade de deuses naturais, cultuavam fenômenos naturais, por isso chamado de paganismo, isso é do campo, e não se tinha um conceito de um Deus incriado, eterno, ou com esses atributos que não são teológicos, mas são constatações das Sagradas Escrituras a respeito deste Deus. A sua onisciência, como fala o Salmo 139, tu sabes tudo, tudo tu sabes, isso também encontramos em João 21, onipotência, aquilo que em hebraico é chamado de El Shaddai, ele é suficiente em si mesmo, ele não precisa de nada, ele é o Todo-Poderoso, não existe algo impossível para aquele que chamou do nada, aquele que das trevas disse haja luz e tudo apareceu, aquele que com o poder da sua palavra sustenta todo o universo, essa onipotência, a onisciência e a onipresença, que também fala o Salmo 139, para onde me irei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu aí estás, se eu descer e fizer a minha cama no Sheol, isso é traduzido como inferno, não vou entrar no mérito de como traduzir Sheol, porque vai fugir ao nosso tema, mas se ele fosse ao lugar mais elevado, ou estado mais degradado, ele não foge da presença de Deus, não existe um lugar onde Deus não esteja. Então esse conceito das Sagradas Escrituras é o testemunho mais antigo que nós temos da fé nesse Deus revelado na Bíblia. E assim as Sagradas Escrituras nos revelam muito mais. Elas revelam muito mais do que o pensamento investigativo através do método científico, do método histórico, porque revela o propósito daquele que criou, revela a sua relação com a criatura, o seu objetivo ao criar e também o futuro. A prova de que ela é profética, e aqui eu quero assinalar bem sobrenatural, é que profecias milenares foram cumpridas num primeiro momento com a vinda do Messias prometido, mas existem profecias que se cumprirão na sua segunda volta, porque o Messias sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Mas estar convicto disso já é algo necessário mais do que o nosso raciocínio, que o nosso método histórico científico tem de oferecer. É preciso o ser humano estar convicto da veracidade
da palavra de Deus para reconhecer nas Escrituras o sobrenatural pelo qual é possível imergir nesse mundo, posso dizer assim, espiritual, e constatar que essas Escrituras sagradas, elas nos revelam quem realmente Deus é, porque ela é sobrenatural, ela não é algo artificialmente composto. O apóstolo Pedro, ele menciona em sua segunda epístola a respeito da crença na vinda, falando da segunda vinda de Cristo, que não foi com fábulas humanas artificialmente compostas, mas ele mesmo viu a majestade, a glória do Filho de Deus quando da nuvem, aquela nuvem de glória que Moisés foi vista nos dias de Moisés, aquela nuvem que recepcionou Cristo quando ele subiu aos céus. Então, para entrar nesse mérito das Escrituras, só quem não é de uma maneira dogmática e fazendo impositiva, mas experimental e um testemunho de Deus sobrenatural, tal qual Pedro falou. Nós mesmos vimos a sua majestade e glória da magnífica nuvem, a voz que lhe foi dirigida, que lhe deu honra e glória, né? Deus falou: este é meu filho, a ele ouvi. E Pedro fala que ele estava no Monte Santo, mas ele falou algo muito interessante, seguindo que nós temos mais firme, né? Não sei como possa estar escrito e traduzido isso no espanhol, no português, mas o grego dá essa ideia de mais firme nós temos as palavras proféticas. E como pode uma palavra profética estar acima de uma visão espiritual? Porque os apóstolos, eles pregaram todo o evangelho naquele mundo antigo, provando nada além do que está nas Sagradas Escrituras. Então, porque as visões particulares existem, são sobrenaturais, mas Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, ele não escreveu nada sobre essas revelações, mas ele escreveu sobre o testemunho profético das Sagradas Escrituras, pelo qual nós podemos constatar a inspiração do Espírito Santo. Então nós temos mais seguro a palavra profética, porque a profecia foi escrita e está para todos ver que elas são anteriores. Até os judeus, muitos dos quais não creram no Messias, eles possuem essas mesmas profecias pelas quais nós cremos no Messias. Então, Pedro fala, nós temos mais seguro ainda a palavra profética. Então é muito interessante quando a gente constata que Pedro, ele poderia falar: eu ouvi a voz de Deus, algo que poucos seres humanos tiveram esse prazer. Mas Pedro não quer forçar ninguém a crer numa revelação que ele, Tiago e João tiveram no monte com o Senhor Jesus, sem estarem respaldados nas Sagradas Escrituras, no ministério profético, que por anos, uma aliança que Deus fez desde Abraão e foi reiterada nos profetas e cumprida em Jesus Cristo, o testemunho das Sagradas Escrituras. Um outro caso interessante em Lucas 16, intitulado Parábola do Rico e Lázaro, mas não era assim crido na igreja antiga, não há na igreja primitiva. O texto grego não diz parábola, mas a leitura fez com que os tradutores interpretassem assim. Não vamos também entrar nesse mérito agora. E lá há esse relato do rico ter sido sepultado no Hades, que é a palavra hebraica Sheol, do Salmo 139, ou também no Salmo 16, não deixará a minha alma no Sheol, em grego Hades. Então o rico lá em tormento, e ele pede a Abraão, vendo a impossibilidade de Lázaro
suprir a sua sede, aliviar a sua sede, lá ele suplica a Abraão que Lázaro ressuscite dos mortos e avise os seus 5 irmãos desse deplorável futuro de quem vive a vida regaladamente, mas não praticou a caridade, não, porque ele tendo a Torá a forma da religião, entretanto ele não teve o conteúdo daquilo que ele professava, até porque os fariseus eram avarentos, e foi exatamente esse o motivo de o Senhor Jesus ter contado, porque os fariseus, eles tinham se escandalizado ao ver os pecadores e publicanos sendo recebidos pelo Senhor Jesus, que contou então 3 parábolas em Lucas 15. A da ovelha perdida, a da dracma e também a mais conhecida, talvez até mais comovente, o filho pródigo. Mas ele contou depois em Lucas 16 o mordomo infiel. Por quê? Ele estava falando, olha, o publicano é esse mordomo infiel. Ele vai ser desapossado da sua mordomia e agora ele vai granjear amigos com as riquezas da injustiça dele, ele vai granjear amigos para que recebam seus tabernáculos eternos. Ou seja, agora os publicanos estão vindo, se convertendo ao evangelho e eles vão beneficiar, sim, vão beneficiar essa comunidade que está crescendo. Então, Lázaro, o Zaqueu fez isso, o Zaqueu publicano em Lucas 19, ele deu metade dos seus bens daquilo que ele tinha conseguido injustamente, mas ele fez, ele granjeou amigos. Então, os fariseus eram avarentos e zombaram de Cristo, e então Cristo falou, olha, a avareza de vocês é tanta que eu vou contar um caso aqui. Então, o rico, Abraão respondeu para o rico que ainda que um dos mortos ressuscitasse, eles não creriam, porque Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Em outras, não é Moisés a pessoa, Moisés são os livros, eles têm Moisés, são os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Então, as escrituras, quando nós conhecemos o devido lugar que elas devem ocupar em nossas vidas, isso faz com que nós concordemos com o que Abraão disse. Ainda que um dos mortos ressuscitem, se você não se converte pelas escrituras, as escrituras têm um testemunho mais forte. E isso me chama muita atenção, porque nós pensamos que a natureza humana, ela vendo simplesmente coisas extraordinárias e milagrosas, ela vai crer. Mas as escrituras é esse algo mais milagroso e nós precisamos despertar essa visão e concordar com Abraão para que nós estejamos vendo e interpretando as escrituras corretamente, não de uma maneira dogmática, mas quando nós vimos isso, essa sobrenaturalidade das escrituras, o testemunho do Espírito Santo. Cristo falou, o mundo não o verá, mas vós o vereis. Nós precisamos ver também o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, para nós entendermos que isso é sobrenatural e é o testemunho de Deus sobre si e a revelação de como ele age, de seu propósito e do futuro. Hoje é comum afirmações do tipo que Cristo reduziu toda a lei a 2 mandamentos. Então, nós não teríamos mais necessidade de examinar as Escrituras se nós tão somente amarmos a Deus de todo o coração, alma, entendimento e amar o próximo como a si mesmo. Mas essas conclusões não são verdadeiras e elas nos afastam de compreender o real propósito das Escrituras. Esses 2 mandamentos já existiam. E estão em Deuteronômio 6, verso 4, em Levítico 19, verso 18. E quando Cristo falou que esses eram os 2 maiores mandamentos da lei e os profetas dependiam de todo
como se colocasse em cima de algo que segura, um gancho. Então esses dois mandamentos seguravam toda a lei e os profetas. Mas Cristo falou: um novo mandamento vos dou, não amar o próximo a si mesmo, mas amar como eu vos amei. E então existe também, é muito necessário nós compreendermos a relação de Cristo com as Sagradas Escrituras, que a todo momento se diz: vim para cumprir. Isso aconteceu para que se cumprisse. Então, o total comprometimento de Cristo com as Escrituras, que é a vontade do Pai, a qual ele veio cumprir. Que ele disse: a minha comida não é... eu tenho uma comida que vós não conheceis, é fazer a vontade do Pai. E então ele diz no Salmo 40: eis que venho, a Deus, para fazer a tua vontade. Então, essa vontade de Deus revelada nas Escrituras, e aqui isso é muito importante nós entendermos, que a vontade de Deus está revelada nas Sagradas Escrituras, e o cumprimento dela é o nosso assunto da mais alta preocupação. E então vemos isso em Cristo. Nós não podemos desvincular que Cristo foi e é um mestre da lei. A prova de que Cristo é mestre dessas Sagradas Escrituras, que a todo momento ele está ensinando ou ensinou, e os seus discípulos são chamados exatamente disso, discípulos, ou seja, alunos, aprendizes. Cristo é o mestre e os discípulos são aprendizes do quê? Dessas escrituras, dessas leis de Deus, a lei e os profetas. E então Cristo não veio revogar, e também aqui cabe algumas indagações, mas não é o momento de abordá-las. Simplesmente é preciso nós entendermos que ser cristão é nós termos o mesmo comprometimento com as Escrituras. Os fariseus crucificaram Cristo, rejeitaram o Filho de Deus porque eles tinham suas tradições, assim como também, um exemplo, na Igreja Romana, se for acrescentado N dogmas que não estão nas Sagradas Escrituras, Maria, Mãe de Deus, né? O dogma Theotokos, não está na Escritura. Depois, concepção imaculada, Assunção, como se Maria tivesse assentado no trono de Deus, né? Como que funciona isso? Então, a partir do momento que os homens vão fazendo afirmativas às Sagradas Escrituras, cumpre-se o que Pedro diz: homens que distorcem as Escrituras para a própria perdição. Então, existe um peso nas Escrituras para a salvação e para a perdição, porque Cristo falou: eu vivo, o homem vive das palavras de Deus. Então, agora nós entramos na nossa espiritualidade, na nossa fé. Como que nós nos devemos relacionar com as Escrituras imitando a Cristo, entendendo que esse amor não é permissividade, o amor é guardar os mandamentos. Esta é a caridade, que guardemos os seus mandamentos. Vi recentemente uma entrevista entre William Lane Craig e Ben Shapiro. E o primeiro, o Craig, falou um argumento que foi incrível. Maravilhoso, incrível no sentido de maravilhoso. Que se Jesus ressuscitou, e isso o Ezi Hafner deixou claro os indícios históricos, é histórico, não é um dogma. Jesus ressuscitou. Então, tudo que ele dizia é verdade. Se ele disse que é o Filho de Deus, então ele é o Filho de Deus. Se o que ele disse é verdade. E isso é muito importante entender. Que então, um exemplo, porque eu não acredito que se eu nasci em determinado signo, eu tenho que casar com uma pessoa de um determinado signo, ou que eu vou ter tal doença. Por que eu não acredito nessas coisas? Porque aquele que ressuscitou, ele é verdadeiro, e ele não falou nada. Ele disse: eu sou a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Mas ele não falou nada sobre isso. Ele falou sobre um novo nascimento espiritual que não está condicionado à constelação, ao signo, ao zodíaco, porque é nascido da água e do espírito. Também
um outro assunto, reencarnação. Por que eu não creio em reencarnação? Que de repente agora alguém conhece uma pessoa que na sua vida passada eles tiveram um relacionamento amoroso. Por que eu não acredito nisso? Porque aquele que ressuscitou dos mortos não disse nada. Então, por exemplo, alguém pode acreditar que Buda morreu e ele tinha renunciado à sua riqueza e que no além agora ele tem um mérito. Mas quem voltou dos mortos para segurar? Como eu vou acreditar na necromância, que alguém conversa com os mortos? Quem dirá que realmente isso são espíritos mortos, que podem não ser obras de engano? Porque agora, como de tantos bilhões, 8 bilhões existem hoje, mas quantos bilhões de pessoas viveram nesse mundo, se apenas sobre um é dito que ressuscitou, nenhum outro mais ressuscitou. Não se fala que Maomé ressuscitou, não se fala a Maria, que a igreja romana inventou esse dogma, não é antigo, isso é sectário, isso surgiu depois. Então agora eu me atendo às escrituras que previu a ressurreição de Cristo e que Cristo ressuscitou e que ele fala, olha o apóstolo Paulo fala, ressuscitou segundo as escrituras. Então eu não vou crer em nada. Esse homem que ressuscitou, ele falou totalmente, todo o seu ministério se resume às escrituras. Então, como seguidor dele, a veracidade das escrituras está muito bem testificada, desde Adão. Vou acreditar que Adão fosse um texto poético, é narrativo, porque ele é real, porque aquele que ressuscitou falou sobre Adão, falou sobre Eva, que Deus fez dois uma só carne, que não se separe o homem aquilo que Deus juntou. Então, aqui nós temos também na ressurreição, atestando a veracidade do Filho de Deus, nós temos o reconhecimento sobrenatural e verdadeiro das Sagradas Escrituras. O Apocalipse é chamado revelação de Jesus Cristo, e nele está condensada profecias. Daniel, Zacarias, Ezequiel. O Apocalipse não é um compêndio de profecias novas, mas é a reunião de todas as profecias, agora numa revelação que a igreja, vamos falar, encerrou o nosso cânone, né? O cânone do Novo Testamento, não que ele seja necessariamente o último livro, mas o Apocalipse é o livro profético por excelência. Uma coisa que chama-me muita atenção é que nas escrituras há relatos de visões, seja de anjo, seja uma revelação de Deus, uma visão de Deus. Isaías viu o Senhor, mas essas visões, elas não estão isoladas, alguém aparecendo e falando, eu tive uma visão e você tem que acreditar. Todas essas visões, elas possuem lastro nas Sagradas Escrituras. Então, quando o pai de João Batista viu o anjo Gabriel lhe falou a respeito do nascimento de João Batista, do Messias, tudo isso para que se cumprisse as Escrituras. E isso é muito interessante quando nós progredimos e vamos, por exemplo, a Atos 10. O anjo apareceu a Cornélio, centurião romano, e o anjo não anunciou o evangelho a Cornélio, não falou de um mistério. O anjo simplesmente disse, vai a Pedro, e Pedro virá aqui e te anunciará as palavras da vida. A mesma forma, e isso até é mais curioso, com Saulo de Tarso, que perseguindo a igreja, ainda Damasco, com cartas e ordens para prender os judeus que lá confessassem a Jesus como o Mashiach, né, o Cristo. E quando ele tem aquela visão de Jesus Cristo ressuscitado em glória, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, quer dizer,
pego um ferrão e pico em você, esse ferrão, e você vai andando, você não consegue recalcitrar contra esse aguilhão. E Saulo, então, o que eu devo fazer? O que queres que eu faça? E na revelação, Cristo não falou nada a Saulo, simplesmente disse: vai à casa de Judas, em Damasco, à rua direita, e lá te será mostrado. Então Ananias foi e batizou Saulo, falou: levanta-te, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor e batiza. Então, isso é muito interessante, que diferencia das demais aparições, relatos de pessoas que não ressuscitaram, mas apareceram, ou de alguém que teve uma visão de Gabriel numa gruta. E cadê as escrituras? Cadê o testemunho das sagradas escrituras para validar? Porque o próprio apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, não escreveu nada a respeito disso, porque ele falou: tudo que eu prego é aquilo que está nas escrituras. Então, esse testemunho das sagradas escrituras é muito poderoso. É interessante que Cristo não veio fazendo impor às pessoas que crescem em quem ele é. Ele fez as obras e então as pessoas julgavam quem ele era. E ele perguntou aos seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Querendo dizer, vocês aprenderam a lição? Vocês entenderam realmente? E o mesmo raciocínio com as Sagradas Escrituras, elas não são para ser socadas por goela abaixo, como se diz em português, ou por osmose, numa maneira mais apropriada ao público do Science Lead to God. Entretanto, com muita reflexão, quando se chega à conclusão que as Escrituras são a revelação de Deus, qual é a nossa posição, a nossa relação diante das Escrituras como Cristo que veio cumpri-las? O total comprometimento nosso com as Sagradas Escrituras comprova o nosso discipulado do Mestre. Então, é necessário que nós não cheguemos às Escrituras como se nós quiséssemos saber a verdade, igual Pilatos. O que é a verdade? Porque nós não somos mestres, mas nós temos que nos humilhar e chegar e falar: reconheço que as Escrituras são sobrenaturais, são de Deus. Agora eu preciso me tornar como menino para aprender. Eu preciso me tornar como o apóstolo Paulo falou: como louco para ser sábio. Por que louco? Porque os gregos se gloriavam na sua sabedoria. O apóstolo Paulo falou: se alguém se julga por sábio, faça-se louco para ganhar Cristo, porque aprove a Deus, ele falou no primeiro capítulo antes, né? Aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Porque quando você analisa as Escrituras, você percebe absurdos que, não porque eles são ilógicos ou que não sejam verdadeiros, mas porque eles são incompreensíveis e transcendentais. Então, jamais alguém na antiguidade anunciaria a ressurreição, porque é algo totalmente inconcebível. E era isso que os apóstolos pregoaram: a ressurreição, a crença na unidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, professada no batismo das águas, Mateus 28, verso 19, isso é uma revelação de Jesus Cristo. Nem mesmo os profetas tinham chegado a uma maneira tão clara de expor isso, aquilo que estava em oculto ou enigma, ou que pela pluralidade de pessoas façamos o homem, algumas outras evidências, mas Cristo trouxe as claras as três pessoas. Então são coisas que parecem loucura ao homem. E aqui é que está, quando nós entendemos a sobrenaturalidade, a inspiração, como o apóstolo Paulo fala, as sagradas letras que te podem fazer sábio para a salvação, para que o homem de Deus, né, o profeta, o homem de Deus é o profeta, seja instruído em toda boa obra. Então, eu acredito que uma pessoa que compreendeu isso muito bem foi Tertuliano de Cartago, que ele dizia: creio porque é absurdo. Querendo dizer, eu não vou esperar uma revelação de Deus que seja totalmente compreensível a mim. Isso não seria revelação de Deus, isso é uma religião humana e pagã. Agora, olha uma outra frase dele: o Filho de Deus foi crucificado. Não me envergonho, porque vergonhoso é.
Olha como que ele entendeu isso. O Filho de Deus morreu. Isso era inconcebível de falar tanto para judeus quanto para gregos. É absolutamente crível, porque é insensato. É insensato para mim. Mas eu sei que isso é verdade. E é absolutamente... A prova de que isso é insensato para mim não é de que isso é falso, é de que isso é verdadeiro e isso é divino. Porque o que é divino não pode ser assimilado totalmente pela natureza humana. Ele foi sepultado e se levantou novamente. É certo, porque é impossível, ou seja, ninguém inventar uma lorota dessa. Se uma pessoa quer inventar, ele inventa algo plausível. Então agora aqui eu vejo sobrenatural. Então nós não nos envergonhamos. Vergonhoso é para aqueles que não creem. Então gostaria de encerrar com essa mensagem e dizer que a Bíblia diz quem Deus é, a sua vontade, o futuro, a redenção, antes da redenção a queda, está tudo. A Bíblia é o único livro que anuncia o começo, o decorrer e o fim.